Você já se perguntou por que ainda não alcançou a vida que tanto deseja? Esta pergunta ecoa nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que trabalham incansavelmente, que sonham profundamente, mas que ainda se sentem distantes da vida abundante que visualizam para si mesmas. Esta não é uma questão sobre fracasso pessoal ou inadequação, mas sobre compreender as leis invisíveis que governam a verdadeira prosperidade. Napoleon Hill, após estudar por décadas os segredos dos homens mais realizados de sua época, descobriu que a riqueza autêntica segue princípios específicos que transcendem sorte, conexões ou circunstâncias externas. A jornada que faremos hoje não é sobre fórmulas mágicas ou promessas vazias de enriquecimento rápido. É sobre uma transformação profunda na forma como você compreende e se relaciona com o conceito de riqueza verdadeira. Hill observou que a diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que permanecem estagnados não está nas circunstâncias externas, mas na qualidade dos pensamentos, crenças e padrões internos que moldam cada decisão e ação. Esta descoberta revolucionária revela que você pode estar mais próximo da riqueza do que imagina, precisando apenas ajustar alguns elementos fundamentais da sua perspectiva e abordagem. Quando falamos de riqueza, não estamos nos referindo apenas aos números em uma conta bancária. Embora estes também sejam importantes, a verdadeira riqueza abraça uma definição muito mais ampla e profunda. Inclui saúde vibrante, relacionamentos significativos, paz mental, propósito claro, energia vital abundante e a liberdade de escolher como investir seu tempo e atenção. Uma pessoa verdadeiramente rica é aquela que construiu uma vida onde todos estes elementos se harmonizam, criando uma experiência de plenitude que transcende qualquer conquista material isolada. Napoleon Hill compreendeu que a riqueza material sem riqueza interior é uma ilusão frágil e temporária. Ele observou pessoas que acumularam fortunas, mas viviam em constante ansiedade, indivíduos que possuíam tudo materialmente, mas sentiam um vazio existencial profundo. Por outro lado, encontrou pessoas com recursos financeiros modestos, mas que irradiavam uma riqueza de espírito, propósito e alegria que tornava suas vidas verdadeiramente abundantes. Esta observação o levou a concluir que a riqueza autêntica deve ser construída de dentro para fora, começando com a transformação da consciência. O foco da nossa conversa hoje será na sua transformação interna, porque Hill descobriu que todas as mudanças duradouras na vida externa começam com mudanças na vida interior. Não se trata de negar a importância dos aspectos práticos da construção de riqueza, mas de compreender que estes aspectos práticos são apenas a expressão externa de uma riqueza de pensamento, caráter e visão que deve ser cultivada primeiro internamente. Como uma árvore que só pode dar frutos saudáveis se suas raízes estiverem bem nutridas, a prosperidade externa só pode ser sustentável se estiver enraizada em um solo interior fértil. Criei este espaço como um ambiente terapêutico e acolhedor, onde você pode se permitir ser honesto sobre seus desafios, medos e aspirações sem julgamento. Todos nós carregamos feridas, condicionamentos e padrões que às vezes nos limitam, e o reconhecimento compassivo destes aspectos é o primeiro passo para a transformação. Você não está aqui porque falhou ou porque não é capaz, mas porque sua alma reconhece que é chegado o momento de alinhar sua realidade externa com a riqueza que já existe potencialmente dentro de você. Hill observou que os homens e mulheres mais realizados que estudou possuíam uma característica comum. Eles haviam aprendido a se tornar mestres de seus próprios pensamentos e emoções antes de se tornarem mestres de suas circunstâncias externas. Esta maestria interna não era resultado de supressão ou controle rígido, mas de uma compreensão profunda de como a mente funciona e de como canalizar sua energia mental de forma construtiva e direcionada. Esta é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a investir tempo e atenção no próprio crescimento interior.
A verdadeira riqueza também inclui a capacidade de encontrar prazer e significado no processo de crescimento, não apenas nos resultados finais. Hill notou que pessoas prósperas haviam desenvolvido a arte de celebrar pequenas vitórias, aprender com contratempos e encontrar alegria na jornada de expansão pessoal. Elas não adiavam a felicidade para um futuro distante, mas cultivavam uma riqueza de experiência no presente, sabendo que esta atitude atraía naturalmente mais abundância para suas vidas. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que pode transformar não apenas sua situação financeira, mas toda a sua experiência de vida. Os princípios que compartilharei foram destilados da observação cuidadosa de como pessoas excepcionais pensam, sentem e agem diferentemente. Não são teorias abstratas, mas padrões práticos que você pode começar a implementar imediatamente. Sua riqueza verdadeira pode estar muito mais próxima do que você imagina. Talvez seja apenas uma mudança de perspectiva que a separa de uma vida de abundância autêntica e duradoura. A riqueza autêntica transcende completamente a simplicidade dos números numa conta bancária, revelando-se como uma tapeçaria complexa e bela tecida com fios de saúde vibrante, relacionamentos profundos, propósito claro, paz interior e a liberdade de viver alinhado com seus valores mais sagrados. Napoleon Hill descobriu que muitas pessoas que possuíam grandes fortunas viviam vidas empobrecidas em aspectos fundamentais, enquanto outras, com recursos financeiros modestos, irradiavam uma riqueza de espírito que tornava cada dia uma celebração. Esta observação o levou a redefinir completamente o conceito de prosperidade, compreendendo que a verdadeira riqueza é multidimensional e deve abranger todas as esferas da experiência humana. Saúde vibrante é o primeiro pilar desta riqueza expandida, porque sem energia física e mental, todas as outras conquistas perdem seu brilho e significado. Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas tratavam seu corpo como o templo sagrado que abriga sua consciência, investindo tempo e atenção em nutrição adequada, movimento regular e descanso reparador. Elas compreendiam intuitivamente que a vitalidade física é a plataforma sobre a qual todas as outras formas de riqueza são construídas, e que negligenciar a saúde é como construir um palácio sobre fundações de areia. Relacionamentos significativos constituem outro elemento essencial desta riqueza multidimensional. Os homens e mulheres mais realizados que Hill estudou haviam cultivado conexões profundas e autênticas com familiares, amigos, mentores e colaboradores. Eles compreendiam que o isolamento, mesmo em meio à abundância material, é uma forma de pobreza espiritual que corrói a alma. A riqueza relacional se manifesta na capacidade de amar e ser amado, de contribuir para o bem-estar de outros e de sentir-se verdadeiramente conectado à comunidade humana maior. Propósito claro funciona como o norte magnético que orienta todas as decisões e ações em direção ao crescimento e contribuição significativa. Hill descobriu que pessoas prósperas possuíam uma razão profunda e inspiradora para suas atividades, algo que transcendia benefício pessoal e se conectava com o bem maior. Este senso de propósito não era apenas um conceito intelectual, mas uma força viva que energizava cada dia e dava significado até mesmo aos desafios e contratempos. Sem propósito, mesmo as maiores conquistas materiais se tornam vazias e insatisfatórias. Paz interior representa talvez a forma mais refinada de riqueza, porque é a única que não pode ser perdida através de circunstâncias externas ou retirada por outras pessoas. Hill observou que homens verdadeiramente ricos haviam desenvolvido uma serenidade interior que permanecia estável independentemente das turbulências externas. Esta paz não era resultado de ausência de desafios, mas de uma confiança profunda em sua própria capacidade de navegar qualquer situação com sabedoria e graça. É como possuir uma fonte interna de tranquilidade que nunca se esgota. A liberdade de escolha, poder decidir conscientemente como investir tempo, energia e atenção, é outro aspecto crucial da riqueza verdadeira. Esta liberdade vai além da independência financeira,
abraçando a libertação de condicionamentos limitantes, medos paralisantes e padrões autodestrutivos. Pessoas verdadeiramente ricas são aquelas que se tornaram senhoras de seus próprios destinos, capazes de fazer escolhas baseadas em sabedoria interior, ao invés de serem reativas às pressões e expectativas externas. Muitas pessoas ficam presas numa corrida frenética por acumulação material, esquecendo-se de construir uma vida rica de dentro para fora. Elas podem trabalhar incansavelmente para comprar casas maiores, carros mais luxuosos ou acumular mais bens, mas negligenciam o cultivo da riqueza interior que dá significado e prazer duradouro a todas as conquistas externas. É como decorar elaboradamente as paredes de uma casa com fundações rachadas. Por mais bela que pareça superficialmente, não oferece a segurança e estabilidade que uma verdadeira habitação deveria proporcionar. A transformação começa quando expandimos nossa definição de riqueza para incluir todos estes elementos e começamos a investir conscientemente no desenvolvimento de cada área. Como um jardineiro sábio que cuida de diferentes tipos de plantas em seu jardim, precisamos nutrir simultaneamente nossa saúde física, nossos relacionamentos, nosso senso de propósito, nossa paz interior e nossa liberdade pessoal. Quando todos estes elementos florescem juntos, criamos uma sinfonia de abundância, que é tanto bela quanto sustentável, tanto pessoalmente satisfatória quanto contributiva para o bem maior. Napoleon Hill revolucionou a compreensão sobre prosperidade ao identificar que tudo, absolutamente tudo, começa na qualidade e direção dos nossos pensamentos. Sua famosa declaração, tudo que a mente pode conceber e acreditar ela pode realizar, não é apenas um slogan motivacional, mas uma lei fundamental que governa a criação de qualquer realidade externa. Hill observou que a diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que lutam não está nas circunstâncias que enfrentam, mas na qualidade dos pensamentos que cultivam consistentemente. Como um jardineiro que compreende que a qualidade da colheita depende da qualidade das sementes plantadas, devemos nos tornar mestres jardineiros da nossa própria mente. A mente funciona como o arquiteto invisível da nossa experiência de vida, desenhando constantemente os projetos que eventualmente se manifestam como realidade externa. Cada pensamento que escolhemos entreter, cada crença que decidimos aceitar, cada padrão mental que permitimos se repetir, está literalmente moldando nossa experiência futura. Hill descobriu que pessoas prósperas haviam desenvolvido uma disciplina mental refinada, tornando-se seletivas sobre quais pensamentos permitiam residir em sua consciência, como um porteiro vigilante que só permite a entrada de visitantes que contribuam positivamente para o ambiente interno. Crenças limitantes funcionam como programas invisíveis rodando em segundo plano, sabotando silenciosamente nossos esforços conscientes em direção à prosperidade. Estas crenças, frequentemente herdadas da família, cultura ou experiências passadas, operam como filtros que distorcem nossa percepção das possibilidades disponíveis. Dinheiro não traz felicidade. Pessoas boas não ficam ricas. Não têm o que é necessário para prosperar. Estas e outras crenças limitantes criam uma realidade onde a mente subconsciente trabalha ativamente contra nossos objetivos conscientes, como ter um colaborador interno sabotando secretamente nossos projetos. Padrões de autossabotagem são manifestações comportamentais dessas crenças limitantes, revelando-se como tendências inconscientes de desfazer nosso próprio progresso sempre que nos aproximamos de níveis maiores de sucesso. Hill observou que muitas pessoas possuem um termostato interno, que as mantém dentro de uma zona de conforto limitada, ativando mecanismos de autodestruição sempre que começam a transcender suas limitações familiares. Como um sistema de alarme mal calibrado que toca sempre que detecta crescimento, estes padrões precisam ser identificados e reprogramados conscientemente. O diálogo interno, essa conversa constante que mantemos conosco mesmos no silêncio da mente, é talvez o elemento mais poderoso na criação da nossa realidade.
A qualidade desta conversa interior determina nossa autoestima, nossa confiança, nossa percepção de possibilidades e nossa capacidade de persistir diante de desafios. Hill enfatizou que pessoas prósperas desenvolveram uma voz interior encorajadora e construtiva, uma que celebra vitórias, aprende com contratempos e mantém foco nas soluções ao invés de se fixar nos problemas. Perceba, com curiosidade gentil e sem julgamento, como você conversa consigo mesmo no silêncio da sua mente. Observe se sua voz interior é predominantemente encorajadora ou crítica, se foca em possibilidades ou limitações, se celebra seus progressos ou enfatiza seus fracassos. Esta observação não é para se criticar ainda mais, mas para desenvolver consciência sobre padrões que podem estar funcionando como freios invisíveis na sua jornada em direção à riqueza autêntica. Como um cientista estudando um fenômeno fascinante, desenvolva curiosidade sobre o funcionamento da sua própria mente. A transformação da mente não acontece através de força ou supressão, mas através de substituição gradual e consciente. Como reformar uma casa habitada, o processo requer paciência, persistência e fé de que pequenas mudanças diárias eventualmente criarão uma transformação completa. Cada pensamento construtivo que escolhemos, cada crença limitante que questionamos, cada padrão autodestrutivo que interrompemos, é como trocar um tijolo na construção da nossa realidade mental. O processo pode parecer lento inicialmente, mas eventualmente atinge um ponto de inflexão onde a nova estrutura mental se torna naturalmente dominante. Hill descobriu que a mente transformada não apenas cria condições internas favoráveis à prosperidade, but também desenvolve uma capacidade aumentada de perceber e aproveitar oportunidades que sempre estiveram presentes, mas que anteriormente eram invisíveis devido às limitações perceptuais. É como limpar a lente de uma câmera. A paisagem sempre esteve lá, mas agora pode ser vista com clareza e detalhes que antes eram imperceptíveis. A riqueza verdadeira começa no momento em que decidimos nos tornar mestres da nossa própria mente, jardineiros conscientes do terreno mental, onde todas as nossas experiências futuras germinaram e florescerão. O desejo ardente, segundo Napoleon Hill, não é simplesmente querer algo intensamente, mas experimentar uma força interior tão poderosa e direcionada que transforma possibilidade em inevitabilidade. Hill distinguia claramente entre desejos superficiais, aqueles caprichos temporários que mudam com as circunstâncias, e o desejo ardente verdadeiro, que nasce das profundezas da alma e permanece constante mesmo diante dos maiores desafios. Este tipo de desejo funciona como um ímã magnético, que organiza todas as energias internas e externas em direção à sua realização, criando uma força de atração que parece quase sobrenatural em sua eficácia. A intensidade do desejo verdadeiro não se mede pela agitação emocional que produz, but pela consistência e persistência com que motiva a ação direcionada. Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas possuíam um desejo que era simultaneamente apaixonado e sereno, intenso, mas não frenético, poderoso, mas controlado. Como um rio profundo que flui com força imparável, mas sem turbulência desnecessária, este desejo canaliza toda a energia disponível em direção ao objetivo, sem desperdício ou dispersão. É uma força que energiza ao invés de esgotar, que inspira ao invés de pressionar. Clareza de objetivos funciona como o sistema de navegação que dirige esta força poderosa em direção a destinos específicos e alcançáveis. Sem clareza, mesmo o desejo mais intenso se torna como vapor, poderoso mas difuso, capaz de criar movimento, mas incapaz de produzir trabalho útil. Hill enfatizou que objetivos vagos produzem resultados vagos, enquanto objetivos precisos e cristalinos magnetizam recursos, oportunidades e circunstâncias necessárias para sua realização. A clareza transforma desejo em intenção, e intenção em realização.
O processo de clarificação de objetivos requer uma honestidade brutal consigo mesmo sobre o que realmente deseja, não o que acha que deveria desejar ou o que outros esperam que deseje. Hill descobriu que muitas pessoas passam anos perseguindo objetivos que na verdade não lhes pertencem, objetivos impostos por expectativas familiares, pressões sociais ou condicionamentos culturais. Esta dissonância entre desejo autêntico e objetivos perseguidos cria uma resistência interna que sabota todos os esforços, porque a alma se recusa a investir energia total em algo que não ressoa com sua natureza verdadeira. O alinhamento entre desejo e valores pessoais é absolutamente crucial para a sustentabilidade da motivação. Quando seus objetivos estão em harmonia com seus valores mais profundos, cada passo em direção a eles se torna um ato de autoexpressão autêntica, alimentando naturalmente sua energia e entusiasmo. Hill observou que pessoas prósperas haviam encontrado uma sobreposição sagrada entre o que desejavam alcançar e quem desejavam se tornar no processo. Seus objetivos não eram apenas destinos externos, mas veículos para o crescimento e expansão da sua própria consciência. A pergunta transformadora que pode revolucionar toda a sua abordagem à criação de riqueza é: o que realmente você quer conquistar? Esta pergunta, feita com sinceridade e contemplada em silêncio, pode revelar camadas de condicionamento e expectativas que encobrem seus desejos autênticos. Talvez você descubra que o que realmente busca não é dinheiro, mas a liberdade que acredita que o dinheiro proporcionará. Ou que não busca reconhecimento, mas a sensação de contribuição significativa que imagina que o reconhecimento validará. Esta clareza permite que direcione sua energia para o que realmente importa. O desejo ardente e autêntico possui uma qualidade magnética que atrai recursos, pessoas e oportunidades de formas que parecem misteriosas, mas que, na verdade, seguem leis naturais de ressonância e atração. Quando você está verdadeiramente alinhado com seu desejo mais profundo, começa a emanar uma frequência energética que ressoa com elementos no ambiente que podem contribuir para sua realização. É como sintonizar um rádio numa estação específica. De repente, sinais que sempre estiveram no ar se tornam audíveis e claros. Hill enfatizou que o desejo ardente deve ser acompanhado por fé inabalável na possibilidade de sua realização. Esta fé não é crença cega, mas confiança baseada na compreensão de que leis naturais governam a criação de qualquer realidade e que, seguindo estas leis consistentemente, os resultados desejados são não apenas possíveis, mas inevitáveis. Como um fazendeiro que planta sementes com fé de que crescerão, você aprende a semear seus desejos no solo fértil da ação consistente, sabendo que a colheita é apenas uma questão de tempo e cuidado adequado. A disciplina verdadeira, segundo as observações profundas de Napoleon Hill, não é a rigidez militar que força comportamento através de vontade bruta, mas uma elegante orquestração interior que alinha pensamentos, emoções e ações em direção a objetivos significativos. Esta disciplina invisível opera como uma força gravitacional interna que naturalmente atrai comportamentos construtivos sem esforço consciente ou luta constante. Hill descobriu que pessoas verdadeiramente prósperas haviam desenvolvido uma forma refinada de autodisciplina que era simultaneamente poderosa e graciosa, eficaz e sustentável, como uma dança bem coreografada onde cada movimento flui naturalmente para o próximo. A disciplina emocional, a capacidade de manter equilíbrio interior independentemente das circunstâncias externas, é talvez o aspecto mais crucial desta disciplina invisível. Hill observou que homens e mulheres excepcionais possuíam uma estabilidade emocional que funcionava como uma âncora em tempestades, permitindo que mantivessem clareza de pensamento e qualidade de decisão, mesmo nos momentos mais desafiadores. Esta estabilidade não significava ausência de emoções, mas a capacidade de experienciar sentimentos intensos sem ser dominado ou controlado por eles, como um surfista hábil que cavalga ondas poderosas sem ser derrubado por elas.
Muitas pessoas desistem de seus objetivos porque não compreenderam que a riqueza, em todas suas dimensões, não é um evento isolado que acontece subitamente, mas um processo orgânico que se desenvolve através de pequenas ações consistentes ao longo do tempo. Como uma árvore que cresce imperceptivelmente dia após dia, mas que eventualmente se torna majestosa, a verdadeira prosperidade é construída através de hábitos diários aparentemente insignificantes que se compõem em resultados extraordinários. A disciplina invisível compreende e abraça esta natureza processual da criação de riqueza. A disciplina autêntica também inclui a sabedoria de descansar, celebrar e renovar energias regularmente. Hill notou que pessoas prósperas não eram workaholics obsessivos, mas indivíduos que haviam aprendido a alternar períodos de foco intenso com momentos de recuperação consciente. Eles tratavam seu bem-estar como um investimento estratégico, compreendendo que manter energia alta e clareza mental era essencial para sustentar performance de alto nível ao longo do tempo. Como atletas de elite que balanceiam treinamento intenso com recuperação adequada, eles integravam descanso e renovação como partes essenciais de sua disciplina. O aspecto mais compassivo da disciplina invisível é sua capacidade de transformar fracassos e contratempos em combustível, para maior determinação ao invés de razões para desistir. Tudo bem se você já caiu, o importante é levantar com consciência. Consciência sobre o que causou a queda, que lições podem ser extraídas da experiência e como usar esta informação para criar uma base mais sólida para tentativas futuras. Como um cientista que vê cada experimento falhado como dados valiosos para refinar sua hipótese, a disciplina consciente usa cada contratempo como oportunidade de aprendizado e refinamento. Esta forma de disciplina também cultiva a paciência estratégica, a capacidade de manter esforço consistente mesmo quando resultados não são imediatamente visíveis. Hill observou que pessoas prósperas possuíam uma perspectiva de longo prazo que lhes permitia continuar investindo energia em ações que sabiavam eventualmente produziriam frutos, mesmo nos períodos quando o progresso parecia lento ou inexistente. Como um jardineiro que continua regando e cuidando de sementes plantadas, mesmo antes de ver brotos emergindo, eles mantinham fé no processo de crescimento orgânico. A disciplina invisível opera através de sistemas e estruturas ao invés de depender exclusivamente de motivação e força de vontade. Hill descobriu que pessoas eficazes criavam ambientes, rotinas e hábitos que automaticamente apoiavam seus objetivos, reduzindo a necessidade de decisões conscientes constantes. Como criar uma correnteza que naturalmente carrega um barco na direção desejada, eles estruturavam suas vidas de forma que comportamentos construtivos se tornassem o caminho de menor resistência, tornando o progresso mais natural e sustentável. O desenvolvimento desta disciplina invisível é em si um processo gradual e orgânico que requer paciência consigo mesmo. Não se trata de transformação instantânea, mas de cultivo consciente de novos padrões, através de prática consistente e compaixão com o próprio processo de aprendizado. Como aprender a tocar um instrumento musical requer tempo, paciência e aceitação de que a maestria se desenvolve através de pequenos progressos diários, ao invés de saltos dramáticos. A disciplina verdadeira é, paradoxalmente, disciplinada também consigo mesma, sabendo quando empurrar e quando permitir, quando ser firme e quando ser flexível. A energia sexual, na compreensão revolucionária de Napoleon Hill, transcende completamente sua manifestação biológica óbvia para revelar-se como a força criativa mais poderosa disponível ao ser humano, uma energia primordial que pode ser conscientemente transmutada em motivação extraordinária, criatividade explosiva e foco laser direcionado. Hill observou que os homens mais realizados que estudou possuíam uma capacidade notável de canalizar esta energia vital em suas ambições, transformando impulso sexual em impulso criativo, paixão física em paixão pelos seus objetivos e desejo carnal
em desejo ardente por realização. Esta transmutação não era supressão, mas elevação e redirecionamento consciente de uma força naturalmente poderosa. Esta energia representa o combustível mais concentrado e potente disponível à consciência humana. Uma força que naturalmente busca criação, expansão e expressão. Quando bem direcionada através de canais construtivos, esta energia se transforma no dínamo interno que alimenta grandes conquistas, descobertas revolucionárias e realizações extraordinárias. Hill notou que muitos dos maiores artistas, inventores, líderes e empreendedores da história haviam, consciente ou inconscientemente, aprendido a transmutar energia sexual em combustível para seus projetos mais ambiciosos, criando uma sinergia poderosa entre impulso natural e propósito direcionado. A transmutação desta energia não requer celibato ou negação da sexualidade saudável, mas compreensão de que a mesma força que cria vida física pode ser conscientemente direcionada para criar realidades externas extraordinárias. Como um rio poderoso que pode tanto gerar eletricidade quanto causar enchentes. Dependendo de como é canalizado, a energia sexual pode tanto impulsionar grandes realizações quanto dispersar-se em atividades que drenam vitalidade sem criar valor duradouro. A chave está no direcionamento consciente e na canalização inteligente desta força através de objetivos significativos. Esta energia vital funciona como um combustível premium para a criatividade, fornecendo a intensidade e persistência necessárias para transformar visões abstratas em realidades concretas. Quando você aprende a direcionar conscientemente esta força para seus projetos criativos, experimentará níveis de energia e foco que parecerão quase sobrenaturais. É como descobrir que possuía um motor turbinado que estava sendo subutilizado. De repente, tarefas que anteriormente pareciam difíceis se tornam não apenas possíveis, mas energizantes e prazerosas. Hill enfatizou que essa energia, quando bem direcionada, transforma sonhos passivos em realizações ativas. A mesma paixão que naturalmente busca conexão íntima pode ser conscientemente canalizada para criar conexão profunda com objetivos, projetos e propósitos. A intensidade que caracteriza a atração sexual pode ser redirecionada para criar atração magnética pelos seus objetivos. O foco total que acompanha a experiência sexual pode ser transmutado em concentração absoluta nas atividades que constroem sua riqueza verdadeira. A prática desta transmutação requer desenvolvimento de consciência refinada sobre seus próprios padrões energéticos e a capacidade de redirecionar impulsos no momento em que surgem. Como aprender a dirigir um carro potente requer prática, sensibilidade e respeito pela força que você está aprendendo a manejar. Não se trata de lutar contra impulsos naturais, mas de se tornar um mestre na arte de canalizar energia natural em direções que servem seus objetivos mais elevados. Esta energia, quando conscientemente transmutada, também desenvolve qualidades magnéticas na personalidade que atraem oportunidades, pessoas e recursos de forma aparentemente mágica. Hill observou que pessoas que dominaram esta transmutação irradiavam uma vitalidade e magnetismo que eram imediatamente perceptíveis por outros. Como uma estação de rádio que transmite em uma frequência clara e poderosa, eles atraíam naturalmente elementos do ambiente que podiam contribuir para seus objetivos, criando sincronicidades e oportunidades que pareciam resultados de sorte, mas que, na verdade, eram manifestações de leis naturais, operando através de energia bem direcionada. O desenvolvimento desta capacidade de transmutação é simultaneamente uma arte e uma ciência, requerendo experimentação pessoal para descobrir os métodos e práticas que funcionam melhor para seu temperamento e circunstâncias específicas. Como um músico que aprende a tocar seu instrumento único, você deve descobrir como acessar, canalizar e direcionar esta energia de forma que seja tanto eficaz quanto sustentável, tanto poderosa quanto harmoniosa com seu bem-estar geral e seus valores mais profundos.
A paz mental representa a forma mais refinada e duradoura de riqueza que um ser humano pode cultivar, porque é a única forma de abundância que não pode ser perdida através de circunstâncias externas, roubada por outros ou diminuída pela passagem do tempo. Napoleon Hill descobriu que sem paz interior, nenhuma quantidade de dinheiro, reconhecimento ou conquista material consegue produzir verdadeira satisfação ou felicidade duradoura. Como tentar encher um balde furado, a acumulação externa sem paz interna resulta em um vazio persistente que nenhuma aquisição consegue preencher. A paz mental é o fundamento sobre o qual todas as outras formas de riqueza podem ser verdadeiramente apreciadas e desfrutadas. Uma mente em guerra consigo mesma consome energia vital de forma devastadora, criando um estado de tensão crônica que corrói tanto a capacidade de criar riqueza quanto a capacidade de desfrutar dos frutos do próprio trabalho. Hill observou que muitas pessoas vivem em constante conflito interno, entre o que desejam e o que acreditam merecer, entre suas ambições e seus medos, entre suas aspirações e suas limitações percebidas. Esta guerra interior funciona como um vazamento energético constante que drena recursos internos que poderiam estar sendo direcionados para a criação e realização. A paz mental verdadeira não é a ausência de desafios ou dificuldades, mas a presença de uma estabilidade interior que permanece serena mesmo no centro das tempestades da vida. Como uma montanha que permanece imóvel enquanto ventos furiosos sopram ao seu redor. A pessoa que desenvolveu paz genuína possui um centro interior inabalável que funciona como âncora em qualquer circunstância. Hill notou que indivíduos verdadeiramente prósperos haviam cultivado esta qualidade de forma tão refinada que podiam manter clareza de pensamento e qualidade de decisão, mesmo nos momentos de maior pressão ou incerteza. Esta forma de riqueza interior se manifesta como uma confiança profunda na própria capacidade de navegar qualquer situação que a vida apresente. Não é arrogância ou negação da realidade, mas uma fé madura, baseada na experiência de ter enfrentado desafios anteriores e descoberto recursos internos que talvez nem soubesse que possuía, como um surfista experiente que desenvolveu confiança nas águas porque aprendeu a trabalhar com as ondas, ao invés de lutar contra elas. A pessoa com paz mental aprendeu a dançar com as circunstâncias da vida, ao invés de ser dominada por elas. A pergunta reflexiva que pode iniciar uma transformação profunda na qualidade da sua experiência interior é: qual foi a última vez que você se sentiu realmente em paz consigo mesmo? Esta questão não busca julgamento, mas consciência. Talvez você perceba que momentos de paz genuína são mais raros do que gostaria de admitir, ou que sua mente habita frequentemente em ansiedades sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado. Esta observação, feita com compaixão e curiosidade, é o primeiro passo para cultivar mais conscientemente este tesouro interior. A paz mental também funciona como um multiplicador para todas as outras formas de riqueza, porque permite que você esteja verdadeiramente presente para desfrutar e apreciar as bênçãos que já possui. Sem esta presença serena, mesmo as maiores conquistas passam como fantasmas, experimentadas apenas superficialmente, porque a mente agitada está sempre correndo para a próxima preocupação ou objetivo. Como um degustador de vinhos que precisa de um palato limpo para apreciar sabores sutis, você precisa de uma mente pacífica para saborear verdadeiramente a riqueza que a vida oferece. O cultivo da paz mental requer o desenvolvimento de uma relação saudável com pensamentos e emoções, reconhecendo-os como fenômenos temporários que surgem e passam na consciência, não como definições permanentes da sua identidade ou realidade. Hill observou que pessoas com paz interior haviam aprendido a observar seus próprios processos mentais com o desapego compassivo de um cientista estudando um fenômeno interessante, sem se identificar completamente com cada pensamento ou sentimento que surgia. Esta riqueza interior também se expressa através da capacidade de encontrar contentamento genuíno no momento presente,
independentemente de circunstâncias externas. Não é resignação passiva ou falta de ambição, mas a habilidade paradoxal de estar simultaneamente satisfeito com o que é e motivado para o que pode vir a ser. Como uma fonte que está sempre cheia, mas sempre transbordando, a pessoa em paz interior está completa em si mesma, mas naturalmente generosa em sua expressão no mundo. A paz mental verdadeira também desenvolve uma perspectiva expandida, que reconhece que a vida é muito maior que qualquer problema específico ou circunstância desafiadora que você possa estar enfrentando no momento. Esta perspectiva não minimiza dificuldades reais, mas as coloca num contexto maior que permite manter esperança e equanimidade mesmo nos períodos mais desafiadores. Como subir numa montanha para ver toda a paisagem, ao invés de ficar focado apenas no obstáculo imediatamente à frente, esta visão expandida oferece recursos internos para navegar qualquer situação com sabedoria e graça. O ambiente que nos cerca, física, emocional e socialmente, funciona como uma força moldadora invisível, mas incrivelmente poderosa, que influencia nossos pensamentos, emoções, decisões e, consequentemente, nossos resultados na vida. Napoleon Hill descobriu que os homens e mulheres mais realizados que estudou possuíam uma consciência aguçada sobre esta influência ambiental e faziam escolhas deliberadas e estratégicas sobre onde passar tempo, com quem se associar e que tipo de energia permitir em seus espaços pessoais. Como plantas que prosperam ou definham dependendo do solo, luz e nutrientes disponíveis, nossa capacidade de criar riqueza é profundamente afetada pela qualidade do ambiente que escolhemos habitar. Relacionamentos exercem, talvez, a influência mais poderosa em nossa jornada de crescimento e prosperidade. As pessoas com quem passamos tempo regularmente funcionam como espelhos que refletem de volta para nós, não apenas quem somos, mas também quem acreditamos que podemos nos tornar. Hill enfatizou que a associação com pessoas de mentalidade pequena e perspectivas limitadas inevitavelmente contrai nossa própria visão de possibilidades, enquanto relacionamentos com indivíduos ambiciosos, positivos e realizadores, naturalmente, expande nosso senso do que é possível e desejável em nossas próprias vidas. O conceito de mastermind que Hill desenvolveu vai além da simples networking ou conexões profissionais. Refere-se à criação consciente de um círculo íntimo de pessoas que se apoiam mutuamente no crescimento e na realização de objetivos significativos. Este grupo funciona como uma mente coletiva que é maior que a soma de suas partes individuais, onde cada membro contribui com suas forças únicas, while se beneficia da sabedoria, energia e recursos dos outros. Como instrumentos musicais que, quando tocados em harmonia, criam uma sinfonia mais bela que qualquer som individual, pessoas alinhadas podem amplificar tremendamente o potencial de cada participante. A influência ambiental também inclui os estímulos mentais que escolhemos consumir diariamente através de livros, programas, conversas, música e outras formas de input informacional. Nossa mente é como um jardim que cresce o que é plantado nele. Se alimentarmos consistentemente nossa consciência com negatividade, limitação e mediocridade, estes serão os frutos que colheremos em nossa experiência de vida. Por outro lado, quando deliberadamente escolhemos nutrir nossa mente com inspiração, sabedoria e possibilidades expandidas, criamos solo mental fértil para o crescimento de ideias e oportunidades extraordinárias. A pergunta terapêutica e transformadora que pode revolucionar sua experiência de vida é: observe quem está te alimentando e quem está te drenando. Esta observação deve ser feita sem julgamento harsh dos outros, mas com honestidade compassiva sobre os efeitos que diferentes pessoas têm em sua energia, motivação e senso de possibilidade. Algumas pessoas naturalmente elevam seu ânimo, inspiram suas ambições e fazem você se sentir mais capaz e otimista. Outras, independentemente de suas intenções, consistentemente drenam sua energia, amplificam suas inseguranças e fazem você se sentir menor que realmente é.
A criação consciente de um ambiente favorável ao crescimento não significa isolamento ou elitismo, mas curadoria sábia dos inputs que permitem influenciar seu desenvolvimento interno. Como um chefe que seleciona cuidadosamente ingredientes de alta qualidade para criar pratos excepcionais, você pode escolher conscientemente as influências que permitirá em sua vida para criar a melhor versão possível de si mesmo. Esta seleção inclui não apenas pessoas, mas também ambientes físicos, estímulos mentais e até mesmo as conversas internas que mantém consigo mesmo. Hill observou que pessoas prósperas também desenvolviam a habilidade de manter sua integridade energética, mesmo quando expostas temporariamente a ambientes menos favoráveis. Como um mergulhador que leva seu próprio suprimento de oxigênio para explorar águas profundas, eles aprenderam a carregar consigo uma atmosfera interna de positividade e possibilidade que os protegia de influências negativas temporárias. Esta capacidade não era isolamento, mas força interior que lhes permitia contribuir positivamente para qualquer ambiente sem serem corrompidos por energias destrutivas. A transformação do seu ambiente começa com pequenas escolhas conscientes. Escolher livros que inspiram ao invés de entretenimento que embrutece. Buscar conversas que elevam ao invés de fofocas que diminuem. Criar espaços físicos que energizam ao invés de ambientes que deprimem. Como gemas que são polidas através de fricção cuidadosa, sua personalidade e potencial serão moldados pelas forças ambientais que conscientemente escolhe abraçar e aquelas que sabiamente escolhe evitar. A persistência verdadeira, na compreensão profunda de Napoleon Hill, não é simplesmente a capacidade de continuar quando as coisas ficam difíceis, mas a alquimia sagrada que transforma dor, desapontamento e fracasso em combustível refinado para maior determinação e sabedoria. Hill descobriu que todos os indivíduos verdadeiramente prósperos que estudou possuíam esta capacidade quase mística de metabolizar a adversidade, convertendo cada contratempos em insight valioso e cada cicatriz emocional em força de caráter. Como o carvão que se transforma em diamante sob pressão extrema, a persistência autêntica usa as forças que poderiam destruir como catalisadores para criar algo mais belo e valioso. Riqueza verdadeira, Hill observou, nasce invariavelmente da resiliência desenvolvida através de enfrentar e superar desafios significativos. Não é coincidência que muitas das maiores fortunas foram construídas por pessoas que enfrentaram falências, rejeições devastadoras ou perdas pessoais profundas antes de alcançar sucesso extraordinário. Estas experiências dolorosas não foram obstáculos à sua prosperidade, mas o terreno de treinamento onde desenvolveram os músculos internos necessários para sustentar e multiplicar riqueza quando ela finalmente chegou. Como atletas que desenvolvem força através de resistência progressiva, eles usaram dificuldades como pesos para fortalecer sua capacidade de persistir. A dor, quando enfrentada conscientemente ao invés de evitada ou negada, revela-se como uma professora severa, mas extraordinariamente eficaz. Cada experiência dolorosa carrega dentro de si informações valiosas sobre nossos padrões, limitações e áreas que precisam de crescimento. Hill notou que pessoas resilientes haviam aprendido a extrair estas lições de forma construtiva, perguntando não, por que isso está acontecendo comigo? But, o que isso está tentando me ensinar? E como posso usar esta experiência para me tornar mais forte e sábio? Esta mudança de perspectiva transforma vitimização em empoderamento. A frase de impacto que pode revolucionar sua relação com a adversidade é: sua cicatriz pode ser a marca da sua vitória. Cada ferida emocional que você enfrentou e superou se torna evidência tangível da sua capacidade de sobreviver e prosperar diante de dificuldades. Como soldados que carregam medalhas das batalhas que venceram, suas cicatrizes emocionais podem se tornar símbolos de coragem, resistência e sabedoria conquistadas através de experiência direta. Esta perspectiva não glorifica sofrimento desnecessário, mas honra a transformação que pode emergir dele.
Persistência diante da dor também requer desenvolvimento de uma perspectiva temporal expandida, que reconhece que a maioria dos contratempos são temporários, enquanto as qualidades de caráter desenvolvidas através de superá-los são permanentes. Hill observou que pessoas prósperas possuíam uma capacidade notável de manter foco em objetivos de longo prazo, mesmo durante períodos de desconforto de curto prazo. Como alpinistas que toleram desconforto temporário para alcançar vistas magníficas no topo da montanha, eles estavam dispostos a investir dor presente em ganhos futuros. Esta forma de persistência também desenvolve uma confiança profunda e inabalável na própria capacidade de superar qualquer desafio que a vida possa apresentar. Cada obstáculo enfrentado e superado adiciona uma camada de autoconfiança, que não pode ser falsificada ou simulada. É confiança baseada em evidência real da sua própria resistência e resourcefulness. Como um músculo que fica mais forte cada vez que é desafiado, sua capacidade de persistir se expande através do uso consciente e corajoso. A persistência consciente também abraça a importância do descanso estratégico e recuperação inteligente entre períodos de esforço intenso. Hill notou que grandes persistidores não eram masoquistas que se puniam desnecessariamente, mas estrategistas sábios que alternavam períodos de esforço máximo com momentos de renovação consciente. Como agricultores que sabem quando plantar e quando deixar o solo descansar, eles respeitavam os ciclos naturais de trabalho e recuperação necessários para a sustentabilidade de longo prazo. A transformação final que acontece através do desenvolvimento de persistência autêntica é a evolução de uma mentalidade de vítima para uma mentalidade de alquimista pessoal, alguém que pode pegar qualquer matéria-prima que a vida ofereça, por mais áspera ou difícil, e transformá-la em algo valioso e útil. Esta não é negação da realidade ou otimismo forçado, mas uma competência desenvolvida através de prática que reconhece que, embora você não possa sempre controlar o que acontece com você, sempre mantém poder sobre o que faz com o que acontece e como escolhe interpretar e usar cada experiência para seu crescimento e desenvolvimento contínuo. Napoleon Hill compreendeu que riqueza verdadeira não é sinônimo de privação constante ou trabalho obsessivo, mas inclui necessariamente a capacidade de desfrutar conscientemente dos prazeres legítimos que a vida oferece. Hill observou que pessoas autenticamente prósperas haviam aprendido a arte refinada de equilibrar disciplina produtiva com prazer genuíno, trabalho focado com diversão regenerativa e ambição direcionada com satisfação presente. Como maestros que sabem quando a música precisa de intensidade dramática e quando precisa de suavidade melódica, eles orquestravam suas vidas, incluindo tanto esforço direcionado quanto relaxamento consciente. A capacidade de experimentar prazer sem culpa é, em si mesma, uma forma sofisticada de riqueza que muitas pessoas nunca desenvolvem completamente. Condicionamentos culturais e familiares frequentemente criam associações tóxicas entre prazer e irresponsabilidade, ou entre diversão e culpa, resultando em pessoas que trabalham compulsivamente, mas nunca conseguem verdadeiramente relaxar e desfrutar os frutos do seu labor. Hill descobriu que esta incapacidade de aceitar prazer saudável limitava tanto a capacidade de criar riqueza, porque tensão constante reduz criatividade e energia, quanto a capacidade de apreciá-la quando conquistada. Permita-se desfrutar sem culpa. Esta permissão terapêutica reconhece que a vida é abundante por natureza e foi desenhada para ser experimentada com alegria, não apenas sobrevivida com esforço. Quando você aprende a receber prazer como um presente natural da existência, ao invés de algo que deve ser merecido através de sofrimento, abre canais internos que permitem maior fluxo de abundância em todas as áreas da vida. Como desobstruir um rio que estava bloqueado? Permitir prazer saudável pode liberar energia que estava presa em tensão e culpa desnecessárias. A vida é abundante, e esta abundância se manifesta não apenas em oportunidades de crescimento e conquista,
but também em oportunidades de prazer, beleza, conexão e alegria. Hill notou que pessoas prósperas possuíam uma capacidade desenvolvida de perceber e aproveitar esta abundância natural, encontrando deleite em pequenos prazeres diários, uma refeição saborosa, uma conversa interessante, um pôr do sol belo, um momento de intimidade, uma descoberta intelectual. Esta capacidade de encontrar riqueza em experiências simples criava uma base sólida de contentamento que não dependia de conquistas externas para a sustentação. O equilíbrio entre prazer e disciplina não é uma divisão rígida onde trabalho e diversão são compartimentos separados e opostos, but uma integração fluida, onde ambos se alimentam e enriquecem mutuamente. Prazer consciente recarrega as baterias internas necessárias para esforço sustentado, enquanto o trabalho significativo dá contexto e propósito que torna o prazer mais profundo e satisfatório. Como dança e música que se complementam para criar uma experiência mais rica que qualquer uma das duas isoladamente, disciplina e prazer podem trabalhar juntos para criar uma vida simultaneamente produtiva e prazerosa. Hill também observou que pessoas verdadeiramente prósperas haviam aprendido a encontrar prazer no próprio processo de crescimento e conquista, não apenas nos resultados finais. Eles desenvolveram a capacidade de apreciar o esforço bem direcionado, encontrar satisfação em superar desafios e experimentar alegria na sensação de expansão pessoal. Esta capacidade transformava trabalho de obrigação pesada em expressão prazerosa de potencial, criando um ciclo virtuoso onde esforço gerava prazer, que motivava mais esforço, que criava mais prazer. A integração saudável de prazer e disciplina também requer sabedoria sobre timing e proporção. Como chefe experiente que sabe exatamente quando adicionar cada ingrediente para criar o sabor perfeito, pessoas equilibradas aprendem quando focar intensivamente e quando relaxar completamente, quando ser disciplinado e quando ser espontâneo, quando trabalhar e quando brincar. Esta não é uma fórmula rígida que pode ser aplicada mecanicamente, but uma arte que deve ser desenvolvida através de experimentação consciente e atenção aos próprios ritmos internos. A verdadeira maestria na arte de viver inclui a capacidade de estar simultaneamente comprometido com objetivos significativos e desapegado o suficiente para desfrutar a jornada independentemente de resultados específicos. Como surfista que está totalmente focado em cavalgar a onda, mas também completamente presente para a beleza e emoção da experiência, você pode perseguir riqueza com determinação, while permanecendo aberto para as alegrias inesperadas e prazeres simples que surgem naturalmente ao longo do caminho. Esta é a síntese final entre ambição e contentamento, entre esforço e graça, entre conquistar e receber. O despertar da consciência representa a transformação mais profunda e duradoura que um ser humano pode experimentar, o momento sagrado quando você reconhece que possui poder absoluto sobre sua própria experiência interior e, através desta maestria interna, influência considerável sobre suas circunstâncias externas. Napoleon Hill descobriu que esta percepção constitui a verdadeira linha divisória entre aqueles que permanecem à mercê das circunstâncias e aqueles que se tornam criadores conscientes de suas próprias realidades. Como despertar de um sonho para descobrir que você estava sonhando, este despertar revela que muito do que você acreditava ser limitação fixa era, na verdade, condicionamento temporário que pode ser transformado através de compreensão e aplicação de princípios universais. Esta consciência expandida reconhece que a maior riqueza disponível a qualquer pessoa é a capacidade de assumir responsabilidade total pela qualidade de seus próprios pensamentos, emoções e escolhas. Não responsabilidade no sentido de culpa ou autocondenação, mas responsabilidade no sentido mais empoderador, a percepção de que você possui as chaves para sua própria libertação e prosperidade. Como descobrir que você sempre teve em suas mãos a chave para uma porta que pensava estar permanentemente trancada. Este despertar revela possibilidades que sempre estiveram disponíveis, mas que permaneceram invisíveis,
devido a limitações perceptuais. O despertar da consciência também dissolve a ilusão de separação entre mundo interno e mundo externo, revelando que estes são, na verdade, aspectos interconectados de uma realidade unificada. Suas circunstâncias externas são, em grande medida, reflexos materializados de seus padrões internos de pensamento, crença e emoção. Esta percepção não nega fatores externos reais, but coloca o foco onde você tem poder real, na qualidade da sua resposta e na direção da sua atenção e energia. Como compreender que o termostato controla a temperatura de toda a casa, você descobre que ajustando sua temperatura interna pode influenciar dramaticamente o clima de toda a sua experiência de vida. Tudo que ainda não aconteceu em sua vida não é evidência de fracasso pessoal ou inadequação, but convite aberto para mudar a forma de pensar e agir. Cada objetivo não alcançado, cada sonho ainda não realizado, cada potencial ainda não manifestado, representa não uma sentença sobre suas limitações, but uma oportunidade de aplicar princípios mais refinados e abordagens mais eficazes. Como cientista que vê cada experimento falhado como informação valiosa para refinar sua hipótese, você pode ver cada resultado insatisfatório como feedback útil para calibrar melhor seus métodos e estratégias. A consciência desperta também compreende que mudança autêntica acontece de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Embora seja tentador buscar transformação através de mudanças nas circunstâncias externas, novo emprego, novo relacionamento, nova cidade, a experiência ensina que estas mudanças externas são temporárias e superficiais se não forem acompanhadas por transformação genuína na consciência. Como tentar mudar a imagem no espelho, movendo o espelho ao invés de mudar o que está sendo refletido, mudanças externas, sem mudança interna, produzem apenas rearranjos temporários dos mesmos padrões básicos. A reflexão final que pode catalisar uma transformação imediata em sua experiência é: você pode ser rico no momento em que decide assumir sua mente. Esta riqueza instantânea não é sobre números em contas bancárias, but sobre a abundância interior que surge quando você se torna senhor dos seus próprios processos mentais. Como herdeiro que finalmente descobre e toma posse de sua herança, você pode acessar imediatamente a riqueza de paz, poder, propósito e possibilidade que sempre foi sua, mas que permanecia indisponível enquanto você se identificava com limitações temporárias, ao invés de sua natureza essencial e limitada. O despertar da consciência revela que riqueza verdadeira não é algo que você precisa criar do nada, but algo que você precisa descobrir, desbloquear e expressar a partir do que já existe latente dentro de você. Como escavação arqueológica que gradualmente revela um tesouro ancestral enterrado, o processo de despertar consciência é um descobrimento progressivo de capacidades, sabedoria e recursos internos que sempre estiveram presentes, but que foram obscurecidos por camadas de condicionamento e identificação limitada. Esta transformação na consciência também altera fundamentalmente sua relação com tempo e processo. Ao invés de viver no futuro condicional, serei feliz quando conseguir X, você aprende a habitar o presente abundante, reconhecendo que a qualidade da sua experiência agora é tanto um fim em si mesmo quanto meio para qualquer objetivo futuro. Como jardineiro que encontra prazer tanto em plantar sementes quanto em colher frutos, você descobre que o processo de crescimento consciente é simultaneamente o caminho para a riqueza e a própria riqueza manifestando-se em tempo real. Chegamos ao final desta jornada de compreensão profunda sobre os verdadeiros princípios da riqueza, segundo a sabedoria atemporal de Napoleon Hill. Mas, na realidade, estamos apenas no começo de uma transformação que pode redefinir completamente sua relação com abundância, propósito e realização pessoal. Então, o que exploramos juntos não foram apenas conceitos teóricos ou ideias inspiradoras, mas um mapa prático e detalhado para navegar o território interior
onde toda riqueza verdadeira é concebida, cultivada e manifestada. A grande revelação é que a riqueza autêntica sempre foi e sempre será, fundamentalmente, uma questão de consciência, uma forma de pensar, sentir e ser que naturalmente atrai e sustenta abundância em todas as dimensões da experiência humana. Reforçando nossa descoberta central. Riqueza é mental, espiritual e emocional antes de ser material. Esta sequência não é arbitrária, but reflete uma lei fundamental de como a realidade se organiza e se manifesta. Quando sua mente está alinhada com princípios de abundância, quando seu espírito está conectado com propósito significativo e quando suas emoções estão calibradas para gratidão e possibilidade, as circunstâncias materiais, naturalmente, começam a se reorganizar para refletir esta riqueza interior. Como sementes que inevitavelmente produzem frutos correspondentes à sua natureza, pensamentos ricos inevitavelmente criam experiências ricas. Esta compreensão liberta você da armadilha comum de acreditar que precisa esperar por mudanças externas para começar a experimentar riqueza. A verdade transformadora é que você pode começar a ser rico imediatamente, rico em paz, rico em propósito, rico em possibilidade, rico em gratidão pelas bênçãos que já possui. Esta riqueza imediata não apenas melhora instantaneamente a qualidade da sua experiência presente, mas também cria o campo magnético interno que atrai naturalmente mais abundância material ao longo do tempo. É um investimento que paga dividendos tanto imediatamente quanto cumulativamente. Agradeço profundamente a você que ficou até o fim desta reflexão extensa e transformadora. Sua presença aqui, sua disposição de investir tempo e atenção em conceitos que transcendem entretenimento superficial e tocam questões fundamentais da existência humana, já demonstra que você possui a qualidade de caráter e a seriedade de propósito necessárias para aplicar estes princípios de forma eficaz. O simples fato de ter chegado até este ponto indica que existe algo dentro de você que reconhece a verdade e o potencial transformador destas ideias e que está pronto para dar os próximos passos em direção à sua própria revolução pessoal de abundância. Agora convido você a se tornar parte ativa desta comunidade de pessoas comprometidas com crescimento real e transformação autêntica. Comente abaixo o que mais tocou você neste conteúdo. Qual insight ressoou mais profundamente com sua experiência? Que princípio você está mais animado para começar a aplicar? Ou como estas ideias se conectam com sua jornada pessoal de desenvolvimento? Seus comentários não são apenas feedback para mim, mas inspiração e encorajamento para outros que podem estar enfrentando desafios similares aos seus. Cada compartilhamento honesto cria ondas de impacto positivo que se expandem muito além do que você pode imaginar. Deixe seu like se essa mensagem fez sentido para você e se acrescentou valor real à sua compreensão sobre riqueza verdadeira. Cada like é um voto de confiança de que conteúdo profundo e transformador pode competir com entretenimento superficial, de que pessoas famintas por crescimento real buscam substância ao invés de distração. Seu like também ajuda este tipo de conteúdo a alcançar outras pessoas que podem estar procurando exatamente estas respostas e insights. Se inscreva no canal para receber mais reflexões profundas que apoiem sua jornada contínua de desenvolvimento pessoal e criação de riqueza autêntica. Sua inscrição cria uma comunidade de pessoas sérias sobre transformação, um espaço onde podem compartilhar experiências, desafios e vitórias na aplicação destes princípios universais. Juntos, podemos criar um ambiente que eleva o nível da conversa sobre sucesso e prosperidade, focando nos elementos internos que realmente determinam resultados duradouros. Obrigado por assistir até o final e que você encontre sua verdadeira riqueza. Que os insights compartilhados hoje se tornem sementes férteis plantadas no solo rico da sua consciência, germinando em mudanças práticas que transformem não apenas sua situação material, mas toda a sua experiência de estar vivo. Lembre-se, você já possui tudo o que precisa para começar esta transformação.
A única questão é quando decidirá assumir totalmente o comando da sua própria mente e, através dela, do seu destino. A riqueza verdadeira está esperando por você, não em algum futuro distante, mas no momento presente, no próximo pensamento que escolher pensar, na próxima decisão que tomar com consciência expandida e coração aberto para a abundância infinita que é sua herança natural como ser humano consciente e criativo.